Olá a todos. Vamos começar agora a live da Comissão de Propriedade Intelectual aqui da OAB do Guarujá. Olá, Olá, doutora Grace, tudo bem? tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Olá, Boa doutora Patrícia. noite, tudo bem? Boa noite. Bom, Boa noite a então todos. a gente vai começar agora a live da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Gostaria de agradecer a doutora Soraya Embaçaí de Mello, que é a presidente da nossa comissão. Ela vem fazendo um trabalho brilhante na Comissão de Propriedade Intelectual aqui da subseção do Guarujá. Gostaria de agradecer também à OAB do Guarujá, na pessoa do presidente, Dr. Marcelo Henrique Garcia, pelo espaço disponibilizado para a gente. Meu nome é Guilherme, eu sou advogado e sou membro aqui da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção do Guarujá. E hoje a gente tem um tema de live muito interessante. Vamos falar sobre o caso das marcas de posição, que é um estudo de caso da Labotan, né? Aquela marca do solado vermelho, uma marca de luxo bem famosa. E para debatermos o assunto, temos a presença da doutora Patrícia Silveira, que ela é sócia da CIS Interpatentes, advogada, agente da propriedade industrial, especialista em marcas e nomes de domínios, e ela é atual diretora secretária da ASP, e também é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da subseção do Guarujá. E temos também a doutora Grace Mércio Cambuim, que é advogada, mestre em Comércio Exterior e Relações Internacionais pela Universidade Federal do Pernambuco, doutoranda em Direito na UNB e é professora da Faculdade Mackenzie de Brasília e também membro da Comissão de Propriedade Intelectual do Guarujá. Agora eu passo a palavra para a doutora Patrícia. Boa noite a todos. Primeiro, queria só fazer uma pequena correção, que eu sou formada em Direito, mas eu não sou advogada. Ah, perdão. Eu sou a bacharel ainda. Então, eu ainda serei advogada, mas por enquanto eu ainda não sou, mas só para deixar registrado aqui. Então, vamos lá. É uma honra estar aqui essa noite, fazer parte da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. E para essa live, nós fizemos um roteiro e dividimos em alguns tópicos para facilitar a compreensão de todos. Então, primeiramente, nós conceituaremos a marca de posição, falaremos um pouco do trade dress, da decisão do INPI e da decisão da doutora Márcia do TRF do Rio de Janeiro. Em seguida, pontuaremos a importância e o tratamento que é dado ao consumidor perante as marcas, bem como a batalha mundial da Lobutan. E, finalmente, apresentaremos nossas considerações sobre tais decisões, tanto do INPI quanto da doutora Márcia. Então, vamos lá. A marca de posição, de acordo com os ensinamentos da professora Cone, que inclusive eu falei para ela que eu ia citá-la aqui, pode ser classificada como integrante do rol das novas marcas visuais. Lendo o livro dela, eu achei muito interessante essa denominação que ela deu de integrante do rol das novas marcas visuais, no qual também está englobado, claro, o trade dress, e falaremos um pouquinho mais adiante. O registro de marca de posição no Brasil, ele é recente, somente foi regulamentado pelo INPI em 21 de setembro de 2021, por meio da portaria número 37, de 13 de 9 de 2021, que entrou em vigor em 1 de 10 de 2021. Eu estou fazendo essa introdução, assim, mais conceitual, que é para a gente pegar o gancho e depois seguir em todos esses pontos que eu falei no início. De acordo com a portaria do INPI, que eu acho que é importante a gente falar aqui, é registrável como marca de posição o conjunto distintivo que identifique produtos ou serviços e os distingua de outros idênticos, semelhantes ou afim, desde que 1. Seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. E 2. A aplicação do sinal deve ser desassociada de um efeito técnico ou funcional. Guardem aí esse efeito técnico funcional, que eu vou voltar a falar dele daqui a pouco, e que eu acho que ele é importante, que nas nossas discussões nós tivemos uma ideia aqui. Então, vamos ao caso Lobutan.
O pedido de registro da sola vermelha do calçado Louboutin, ele tem o número de processo 901, para quem tiver interesse, 901-514-225. Ele foi depositado em 13/3/2009 e sua apresentação foi alterada para a marca de posição em 6/12/2022. Uma vez porque a portaria 37, ela além de delimitar a proteção da marca de posição, ela também permitia que todas as marcas que tivessem sido depositadas antes da entrada em vigor da portaria e que se enquadrasse em tal delimitação para a marca de posição, poderia ser solicitado a alteração. O que foi feito pelo titular do pedido do registro da sola vermelha do caso Louboutin, dentre muitos outros que já tinham depositado marcas e que se enquadravam em marcas de posição. O exame de mérito desse pedido de registro foi realizado pelo INPI em 12/5/2023, recente, tendo sido publicada a decisão de indeferimento na RPI 2734, em 30/5/2023. O exame foi basicamente fundamentado nos artigos 122 e 124, o 124.8 da LPI, combinado com o parágrafo único do artigo 84 da Portaria 8 de 2022. Eu não vou ler aqui os artigos 122, 124 e o 84 da portaria, mas a fundamentação foi essa, artigo 122 e 124.8, combinado com o parágrafo único do artigo 84 da Portaria 8. Em resumo, a decisão de indeferimento do INPI foi a seguinte: não cumprido o requisito de distintividade do sinal aplicado presente no item 5.13.2 do Manual de Marca, entendemos estar plenamente justificado o indeferimento do pedido em exame. Assim, o INPI, com essa decisão, entendeu que o pedido de registro da sola vermelha do calçado não apresentava a distintividade necessária para a proteção da marca de posição. Olhando o processo, eu fui olhar esses dias, a gente ficou discutindo, que a gente já está discutindo acho que há uns 2 meses, e a gente ficou, meu Deus, vai sair alguma coisa antes da nossa live. Um dia antes da nossa live vão fazer alguma coisa, vão entrar com recurso, a doutora Márcia vai decidir alguma coisa, não vai dar tempo. Mas nada aconteceu, tá tudo lá paradinho, da mesma forma, a gente teve uma reunião semana passada, não aconteceu nada por enquanto. Então, não foi proposto o recurso contra a decisão do INPI na esfera administrativa, tendo a titular do pedido optado por propor uma ação diretamente no TRF do Rio de Janeiro. Daí eu tinha dito, aqui em cima, guardem o efeito técnico e funcional. Pois bem, nós notamos que, apesar do INPI não ter mencionado na sua decisão o efeito técnico e funcional, se analisarmos o pedido de registro da marca da sola do calçado Louboutin, é possível possuir uma funcionalidade, uma vez que ela é parte essencial de um calçado, e não apenas uma posição estratégica, para que se possa aplicar uma marca de posição. Na verdade, essa é a nossa opinião. E a sola do calçado, a sola do calçado, a funcionalidade da sola do calçado é a de sustentar o nosso pé, para que ele não esteja em contato com o chão. Então, a gente vê uma funcionalidade, apesar do INPI não ter mencionado lá na decisão dele, de que existia uma funcionalidade, porque ele diz claramente que a marca de posição não pode, ela tem que estar desassociada, não pode estar associada a uma funcionalidade, né? Não pode ser funcional. Então, fazendo uma comparação com o que podemos chamar de marca de posição, temos, por exemplo, a estrela da Mercedes-Benz, que é um exemplo legal, porque ele fica na frente dos automóveis em uma posição estratégica, a qual ela não tem uma funcionalidade. Aquela estrela da Mercedes-Benz, ela não tem funcionalidade nenhuma, ela está ali para que o público consumidor veja e identifique de longe o carro. Então, ela está numa posição estratégica para isso.
Além disso, as marcas de posição no Brasil, em geral, são visualmente perceptíveis e nem sempre nós conseguimos ver a sola de um sapato feminino para que possamos identificar qual é a marca dele. Porque, às vezes, as mulheres usam calças longas, vestidos muito longos, no qual a gente vê a ponta de um sapato. O sapato fica coberto e a gente vê a ponta. Então, pensando numa pessoa andando com o calçado Louboutin com a sola vermelha, às vezes a gente não vai conseguir identificar, né? E ela não é assim tão visualmente perceptível. Mas, enfim. Conversando, então, em nossas reuniões pré-live, nós discutimos muito a respeito da proteção. E nós chegamos a um consenso de que a sola do calçado Louboutin, ela pode ser protegida pelo Instituto do Trade Dress. Só um minuto, eu vou tomar uma aguinha, porque esse calor. E que apesar do trade dress estar mais relacionado com embalagens, estabelecimentos, porque sempre que a gente pensa em trade dress, a gente pensa no McDonald's, né? Todas aquelas cores, nas embalagens que os produtos que a gente vê e os produtos mostram pra gente, nós identificamos que o calçado Louboutin, ele tem as características diferenciadoras. Perfeitamente poderia ser aplicado o trade dress nele. E isso porque o trade dress envolve as cores e as imagens, que são capazes de deixar a característica visualmente perceptível. Então, a gente acha que o sapato Louboutin, o calçado Louboutin, ele está mais de encontro com a proteção do trade dress do que com a marca de posição. Porque as cores, as imagens que caracterizam, elas são condição necessária para que o produto seja identificado pelo consumidor. O único impasse do trade dress é que, diferentemente de alguns países no exterior, como é o caso da Europa, no Brasil não há uma proteção específica. Tampouco existe qualquer menção na lei. A não ser quando a gente trata da concorrência desleal, no qual o artigo 195.3 tipifica como crime quem usa meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. E eu analisei alguns artigos na internet e eu verifiquei que a Louboutin utilizou esse instituto nesse ano, quando ela ajuizou uma ação no Tribunal de São Paulo, na qual ela visou impedir que uma empresa terceira utilizasse a sola vermelha dos seus calçados. E em 22/3/2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele proferiu uma decisão unânime e concedeu a liminar para a Louboutin, determinando que a empresa terceira se abstivesse de comercializar os calçados com a mesma característica utilizada pela Louboutin, porque existia uma empresa terceira que estava fazendo os calçados com a sola vermelha, bem parecidos. Essa decisão não tratou de marca de posição, em nenhum momento foi falada sobre marca de posição, apenas da repressão à concorrência desleal e a proteção do trade dress para esse tipo de calçado. Bom, eu vou falar um pouquinho, quanto à decisão do INPI, eu já fiz algumas considerações, depois ao final a gente vai discutir mais sobre ela. Eu vou falar um pouquinho ainda aqui sobre a decisão proferida pela doutora Márcia Nunes, que suspendeu o ato administrativo de indeferimento do INPI até que a ação proposta pela Louboutin seja finalizada. Analisando a decisão da doutora Márcia Nunes, foi possível notar que, ao contrário da decisão proferida pelo INPI, ela destaca que a marca Louboutin é formada pela aplicação de um sinal e uma posição singular e específica de um suporte, não associada a qualquer efeito técnico ou funcional. Ela coloca nessa decisão dela, não associada a qualquer efeito técnico funcional. Até a gente estava discutindo ontem mesmo sobre isso. E ela menciona que a cor não ocupa todo o suporte, mas apenas uma posição específica, no solado, com exceção da área que tem o salto do sapato. E aqui ela fala
que o solado de sapato nas cores vermelhas não e ela fala aqui, peraí, com exceção da área correspondente ao salto, e que o solado de sapato não é uma posição tradicionalmente usada para aplicação de marcas. Isso é o que ela menciona na decisão dela. Ela destaca ainda que o conjunto de aplicação da cor vermelha em solados de sapatos femininos de salto alto, abre aspas, apresenta em princípio potencial distintivo, reunindo características que o tornam capaz de ser reconhecido pelo público consumidor e associado aos produtos que visa assinalar, e que o INPI não se atentou ao requisito de distintividade do sinal aplicado. A gente depois, também ao final, a gente vai discutir um pouquinho sobre o consumidor, que a gente também falou muito e a gente acha importante a gente discutir um pouquinho sobre o consumidor do sapato Louboutin. E, finalmente, ela falou que é de conhecimento público que a cor, que cai aí, né, no consumidor, que é de conhecimento público que a cor vermelha, utilizada em solas de sapato, vem sendo amplamente usada pela Louboutin como forma de identificar seus produtos, e que tal recurso é reconhecido não só pelo público consumidor de artigos de luxo, mas também de todos que têm interesse no mercado da moda, acessórios, nos praticantes do direito da marca, nos atuantes em direito da marca, em direito da moda e no mundo das celebridades, que eu acho que é mais no mundo das celebridades que a gente também discutiu sobre isso. Mas, por outro lado, a doutora Márcia, em sua decisão, ela menciona que, abre aspas de novo, uma eventual apropriação indiscriminada de cores para solados de sapato poderá causar malefícios para o sistema, seja pela proibição de que usuários anteriores continuem a exercer usos legítimos, seja pela ausência de cores em domínio público para a utilização dos concorrentes. De fato, se você limitar ninguém mais pode usar sapato vermelho, ninguém mais pode usar sapato verde, azul, então fica complicado. Interessante notar também que aí eu vou voltar lá de novo para o que a gente falou lá em cima, que tanto a decisão de indeferimento proferida pelo INPI quanto a da doutora Márcia Nunes, na qual o ato administrativo de indeferimento, nenhuma delas, além da doutora Márcia ter falado aqui que não tem funcionalidade, nenhuma delas analisou isso a fundo. O INPI simplesmente não falou nada, e a doutora Márcia também, ela analisa superficialmente, né? Que ela não fala, a sola do sapato serve para sustentar o pé, para não ter contato com o chão e etc. Bom, eu vou passar agora a palavra para minha colega Grace, que vai abordar a importância do tratamento que é dado ao consumidor perante as marcas e também vai falar um pouquinho sobre a Batalha Mundial da Louboutin. Depois nós voltamos para discutir, ao final, o que nós achamos das duas decisões em si. E é isso. A palavra está com você, Grace. Obrigada. Bem, reza a lenda que em 1993, o Christian Louboutin, elaborando um dos seus sapatos, um assistente estava pintando as suas unhas com um esmalte vermelho e ele teve a ideia de pegar esse esmalte e pintar a sola do sapato. E aí começou a história. E a detenção da exclusividade, de requerer, né, como uma marca de posição da sola vermelha do sapato, não existe uma posição pacífica nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na Ásia, nem no Japão. Então, eu selecionei algumas ações judiciais no qual o objeto da ação era a utilização ou não da sola do sapato vermelho da Louboutin. Bem, nos Estados Unidos, houve um litígio da Louboutin e a Yves Saint Laurent. E a Louboutin judicializou a ação sob o argumento de concorrência desleal, já que a Yves Saint Laurent lançou no mercado americano um sapato
totalmente vermelho e com a sola do sapato vermelha, igual a do sapato Louboutin. Então, o que foi que aconteceu nos Estados Unidos? O tribunal, ele reconheceu, o juiz de primeiro grau, ele reconheceu que a Louboutin, ele merecia a proteção da sola vermelha, desde que essa sola vermelha estivesse numa apresentação de contraste. Então, deixa eu explicar melhor. O juiz de primeiro grau, ele entendeu que a marca de posição, a sola vermelha do sapato Louboutin, seria protegida desde que houvesse um contraste. E nesse caso, a Yves Saint Laurent não estaria utilizando uma apresentação num sapato em que houvesse o contraste. Então, o sapato da Yves Saint Laurent era completamente vermelho. Então, nesse caso, o Tribunal de Apelação manteve a posição do juiz de primeiro grau, no qual especificou que o contraste da sola vermelha do sapato, que é utilizado nos sapatos do Christian Louboutin, seria passível de proteção. Mas, neste caso, a Yves Saint Laurent não estaria cometendo nenhum ato que configurasse uma concorrência desleal, já que não havia o contraste, já que o sapato era completamente vermelho. Então, nesse caso, o tribunal ele considerou que haveria a interpretação de uma concorrência desleal desde que houvesse o contraste da parte superior com a sola do sapato. Então, nesse caso, o Louboutin ele não conseguiu ganhar no mérito. Eu tenho uma foto aqui do sapato. Eu vou mostrar o sapato porque tem outros locais no mundo que eu vou comentar. Esse aqui é o sapato da Yves Saint Laurent e o sapato do Louboutin. Agora vamos ver uma decisão que foi julgada pelo tribunal no Japão. A Louboutin judicializou uma ação contra uma empresa chamada Eizo. E essa empresa, ela comercializava no Japão sapatos de sola emborrachada vermelha. E aí, essa ação foi distribuída em 2018. E aí o tribunal, ele argumentou o seguinte: a Louboutin, no momento que ele judicializou a ação, ele juntou aos autos um relatório, uma pesquisa de investimentos em marketing, publicidade, no qual a Louboutin utiliza há anos no Japão para tentar buscar e argumentar que o consumidor japonês conhece a marca Louboutin e que poderia ser induzido em erro em consumir os produtos dessa marca Eizo. E o tribunal japonês, o tribunal de Tóquio, ele teve a seguinte posição, que eu achei bem interessante. Ele disse o seguinte: ele não acreditava que o consumidor japonês ele pudesse ser induzido em erro, confundir a marca Eizo com a Louboutin, tendo em vista que essa marca ela é uma marca de sapatos muito acessível, diferentemente do sapato Louboutin, que tem um preço 10 vezes mais ou 20 vezes mais do que os sapatos confeccionados pela Eizo. Agora eu vou mostrar a foto é idêntico. Bom, agora o que eu achei interessante é que nesse tribunal, o Tribunal de Tóquio, ele tocou no assunto de proteção do consumidor. E mesmo que a Louboutin tivesse juntado aos autos um relatório que trazia a informação de que a empresa tem um investimento massivo em marketing para que os consumidores japoneses tivessem acesso, conhecimento, identificassem a marca Louboutin aos seus sapatos de sola vermelha, o próprio tribunal ele disse: eu não acredito que os consumidores japoneses iriam ser induzidos em erro em confundir
a marca dos sapatos comercializados pela Labotan do que a Acon. Agora, olhem este sapato. Vou mostrar aqui a foto em comparação. Eles são idênticos. Mas o tribunal japonês, ele não concedeu, não reconheceu como que haveria, nesse caso, uma concorrência desleal. E tem mais um detalhe que o tribunal japonês fundamentou a sua decisão, é que a Eizo, ela já comercializava esses sapatos com a sola vermelha antes da entrada da Labotan no Japão. Então, mas o que eu achei interessante é porque ele também citou o consumidor. Ele fundamentou a decisão do Tribunal de Recurso, ele fundamentou de que não haveria essa indução em erro do consumidor, certo? Bom, outro ponto, outra decisão que eu achei bem interessante, que eu poderia trazer para cá, é sobre a Zara francesa. Em uma das suas coleções, a Zara, ela confeccionou um sapato que a sola do sapato era vermelha. E, novamente, a Labotan judicializou a ação, tendo em vista a utilização indevida da sola vermelha dos sapatos. Bom, o juiz de primeiro grau, ele julgou que a Zara fosse condenada a pagar uma indenização pelo uso do designer no fundo dos sapatos. Porém, ele fundamentou que rejeitou a alegação de violação da marca registrada Labotan, já que não haveria risco do consumidor francês confundir o sapato confeccionado pela Zara com o sapato da Labotan. Então, a ação no primeiro grau, ela foi parcial. Porém, em grau de recurso, o tribunal francês, ele reverteu a decisão do juiz de primeiro grau e invalidou esse caráter distintivo, essa margem de que o juiz de primeiro grau ele condenou a utilização do designer do fundo do sapato. Então, o tribunal ele decidiu que não haveria concorrência desleal, não haveria utilização indevida e que a Labotan não teria a possibilidade de ter a sola do sapato com exclusividade. Bem, e o Superior Tribunal francês manteve a decisão do tribunal de segundo grau. Então, nesse caso, não houve qualquer condenação à Zara pela utilização da sola vermelha e também o tribunal e o Superior Tribunal francês, ele também fundamentou a sua decisão argumentando que o consumidor francês ele não estaria sendo induzido a consumir, a comprar um sapato que não fosse o Labotan, né? Comprando o Zara, achando que estaria comprando o sapato da Labotan. E uma coisa muito interessante que eu achei é que o tribunal ele disse que as duas empresas elas operam, na verdade, em dois mercados completamente separados. Enquanto a Labotan comercializa exclusivamente, né, massivamente sapatos, eu sei que a Labotan também comercializa algumas bolsas, mas assim, é bem coleções específicas. E a Zara não. A Zara ela não só vende sapato, então ela vende roupa infantil, masculina, feminina, então ele considerou também que ambas as empresas elas atuam em mercados distintos, completamente separados. Bom, o sapato da Zara, ela lembra muito a utilização toda vermelha que
foi utilizado na decisão dos Estados Unidos, que a Yves Saint Laurent fez o sapato todo vermelho. Então, esse era o sapato da Louboutin, que a Zara, é muito parecido, é o mesmo modelo, utilizou para a comercialização e a confecção dos seus sapatos. Agora, vamos lá. Temos uma decisão na China. Então, a Louboutin, ela judicializou na China contra uma empresa nacional, né, chinesa, chamada, me perdoem a pronúncia, Guangdong. Então, lá em Tóquio, tanto o juiz de primeiro grau quanto o tribunal de recursos, ele condenou a 1 milhão, quanto foi o valor, meu Deus? Mais de $1 milhão em ressarcimento de danos desta empresa Guangdong. Então, ele reconheceu que havia, nesse caso, uma concorrência desleal e que haveria indução em erro do mercado consumidor, né? Então, ele, inclusive, fundamentou, aumentando a probabilidade de os consumidores ficarem confusos sobre a origem do sapato e a conexão, a identidade com a marca Louboutin. Então, o que é que nós percebemos? Todos esses tribunais, direta ou indiretamente, inclusive as partes, elas falam na proteção do consumidor. A Louboutin, na França, ela argumentou, no Japão, também argumentou que o consumidor estaria sendo induzido em erro. Nos Estados Unidos, o tribunal fundamentou que não havia indução em erro do consumidor. Então, mesmo que não houvesse expressamente nas legislações, por exemplo, a nossa lei de propriedade industrial, quando ela fala sobre marcas, ela não fala em proteção do direito do consumidor. Não é verdade? Bom, e outros pontos também. Na Polônia e na Índia, a Louboutin, ela conseguiu constatar e ganhar no mérito contra a violação da marca Louboutin. Na Suíça, foi rejeitado o pedido da Louboutin. Então, não há uma posição pacífica, nem na Europa, nem na Ásia, nem nos Estados Unidos. Então, o que é que nós observamos são ações casuísticas sobre a utilização ou não da sola do sapato vermelho, que é utilizado pela Louboutin. Bem, vamos para a nossa realidade aqui no Brasil, certo? Bom, não temos uma decisão no STJ falando sobre marcas de posição, mas temos uma decisão que ainda não foi julgada pelo Supremo. Eu estava aguardando que fosse julgada agora no segundo semestre, mas eu acredito que só no próximo ano, que é o litígio existente entre a Apple e a Gradiente, pelo termo iPhone, a marca iPhone, que teve, pelo princípio da prioridade e registro das marcas, a Gradiente conseguiu o registro do iPhone. E é um litígio que eu acho que já dura anos. A ação ela é de 2013. Para quem tiver interesse nessa ação, é a 0490011, dígito 84, 2013, dígito 4025101. Bem, chegou a esse litígio sobre a nulidade ou não do registro da marca iPhone para a Gradiente ou então para a Apple. No STJ, o que eu achei muito interessante, o relator, que foi o voto vencedor, que foi o ministro Luiz Felipe Salomão, quando ele foi relator desse recurso da Gradiente e do INPI, ele fez uma ponderação ao aplicar a lei, porque a nossa lei é taxativa, existe o princípio da territorialidade, o princípio da prioridade do pedido de registro. Ele disse o seguinte, ele ponderou ao aplicar a lei, de que deve o juiz ater-se aos fins sociais. E no que diz respeito às marcas, a sua proteção objetiva, acima de tudo, ou seja, acima do direito da proteção industrial, do titulado de registro dessas marcas, acima de tudo, ele deverá
proteger os adquirentes de produtos e serviços. Ou seja, o nosso STJ, ele já tem, não só nessa decisão, mas em outras decisões, ele já observa e ele tem esse olhar voltado para o social e a proteção do consumidor, o que eu acho sensacional. Então, quando a gente fala em marca de posição, nós iremos proteger quem? Quem será o objeto de proteção? Será um direito do titular de registro da marca ou não? Então, eu acho que a marca de posição tem uma série de fatores que deverão ser analisados na concessão ou não da sua configuração como marca de posição. A doutora Márcia Nunes, ela menciona isso também na decisão dela, que é um assunto muito novo, né? Que não tem outras marcas, outros processos sobre marca de posição que você possa se fundamentar. Sim. É um assunto novíssimo no Brasil. O primeiro... Agora, veja só, outra observação. O iPhone. Eu não tenho o dado, assim, não tenho nenhum estudo sobre o assunto. Mas se você falar na classe A, B, C, D e E, eu tenho certeza que o iPhone ele é muito mais forte do que a própria marca Apple. O nome iPhone, em todas as classes sociais no nosso Brasil, no nosso país, é muito mais forte do que a Apple. Se você perguntar para quem você quiser, que sabe o que é um iPhone, você sabe o que é Apple? Eu acho mais fácil saber o que é um iPhone do que o que é a Apple. Sim, se você perguntar se tem um Apple, a pessoa não vai saber direito, às vezes. Exatamente. Até é ótimo. porque É o essa iPhone pergunta. passa na TV aberta, propaganda, né? Qualquer loja de varejo, grande varejo no Brasil, que você vai, possui iPhones vendendo, então acaba sendo muito mais divulgado, né? Mas só um apontamento que a doutora Patrícia trouxe, por exemplo, a marca de posição ela dá uma inovação no Brasil, né? O primeiro registro foi aceito pelo INPE esse ano, e é o da Osklen, que são os 3 furinhos, né, na frente do sapato. Ou seja, é uma inovação, né? A gente está debatendo aqui algo que realmente ainda tem uma estrada muito longa, né, pela frente. E que nesse caso tem uma posição e não tem uma funcionalidade, porque aqueles furinhos, só se a funcionalidade dele for refrescar o pé, né? Porque são 3 furinhos na frente que não tem funcionalidade alguma, né? Por isso que eu bato na tecla da sola, porque a sola tem a funcionalidade, coisa que não foi analisada por ninguém até agora. Todos dizem, não preenche os requisitos. Gente, o requisito 2 era desassociado com a funcionalidade, né? Então... Desassociado. Desassociado, né? Não ter funcionalidade, né? Porque senão... E a sola? E a sola é para você pisar. Eu até fui buscar o conceito de sola, etc. Para você não colocar o seu pé em contato com o solo, com o chão. Então, tudo é muito novo esse assunto. Tem muitas marcas ainda para serem analisadas, e eu acho que mesmo os examinadores, né? É muito, muito recente esse assunto. Tá no rol das novas marcas visuais, como a professora Cone disse, né? Que eu gostei muito desse rol das novas marcas visuais. Então... Doutora Patrícia, qual seria a sua posição? Não, a minha posição eu sou mais de acordo com o INPI, eu só acho que faltou analisar essa funcionalidade da sola, mas eu concordo mais com o INPI. Eu não vejo a sola, posso estar enganada agora, posso até mudar de opinião lá na frente, mas eu não vejo a sola do sapato Louboutin como uma marca de posição. Mesmo olhando para ela na loja, eu não acho que ela, se eu olhar
assim, não sei, não me traz como marca de posição. Eu acho que os 3 furinhos que foram concedidos pelo INPI, eu acho que ele é mais marca de posição. Aquelas faixas da Adidas, que está sempre nos lugares grandes, né? Tem gente que tem umas roupas assim com a faixa da Adidas nela inteira. Eu vejo ela mais como marca de posição aqui, sempre que a gente vê. Ou mesmo, eu sei que eu falei aqui que o sapato pode estar embaixo da calça. Quer dizer, a gente às vezes até entra em contradição, mas quando você vê a Nike, né? O tênis da Nike, o Nike tá sempre naquele mesmo lugar. As camisetas estão sempre na mesma posição. Então, eu vejo marca de posição assim. Mas, como eu disse, estou aberta às discussões. Que eu até comentei numa das nossas reuniões, eu nem sei se tem pedido da Havaianas, que a Havaianas tem a proteção de todas as classes, enfim, mas a sola da Havaiana, ela tem todas as sandálias havaianas, ela tem um desenho que tem a marca em relevo da sandália mais simples, a mais antiga, da mais atual. Então, você vê que nesse caso a gente vai estar pisando em cima, né? Da sola em relevo, você entendeu? Não. Ela vai estar posicionada. Não teria então, esse efeito. Não é? Então, o efeito visualmente perceptível. Claro, quando ela tá ali no chão, assim que a gente olha, tá lá a Havaianas. Mas quando você tá andando, outras pessoas estão vendo, não, pode ser uma outra parecida, né? A gente que tá com a sandália no pé, a gente sabe que é Havaianas. Mas se você estiver andando só com ela, claro que tem aquela coisa que a gente também comentou, que às vezes tem a tirinha lá, verde e amarelo, aí tem aquele Havaianas, ao invés da sola, eu acho que poderia ser na correia ali, porque aí ela tem um lugar característico que fica visível no pé. Ou não, se tiver com uma calça comprida. Mas a Havaiana tem a logozinho, né? A bandeirinha do Brasil. A bandeirinha do Brasil, que em todo lugar que você vai do mundo, você vê, você olha e sabe que é uma Havaiana, né? A própria sandália em si. Agora você me fez lembrar, sabe o quê? Desculpa. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional. Como é que vai ser? Não pode, eu acho que não pode, não. Não pode. Não, a bandeira não, mas poderia estar o Havaianas, né? Escrito. Estou dizendo a marca Havaianas, né? Mas é o que você falou, em qualquer lugar do mundo, se você vê uma sandália de longe que tem uma bandeirinha naquele local. Você sabe que é Havaianas, você está passando numa loja em qualquer lugar, na Europa, em qualquer lugar, na América do Sul, e você vê a bandeirinha. Não, você nem precisa ver a bandeirinha, né? Você vê aquele desenho com aquela correinha, você olha e fala, Havaianas. Às vezes pode não ser, você pode ser levado ao erro, pode ser uma imitação, mas normalmente fora do Brasil é sempre Havaianas. E custa um absurdo, né? Sim, muito mais cara. Muito mais caro. Mas assim, voltando também pelo que a doutora Grace expôs pra gente, uma coisa que me chama muita atenção é esse cuidado com a imagem do consumidor, né? Porque, assim, você pega países europeus, como alguns foram citados, França, onde a população tem um poder de compra muito maior do que a população brasileira, que realmente possa ser mais conhecedora das marcas de luxo, né? Como a Christian Louboutin e outras. Mas quando você fala de Brasil, onde a maior parte da população é pobre e que não tem acesso a esse tipo de marca, não tem acesso nem aos locais onde possui lojas dessas marcas, fica muito mais complicado, né? Falar sobre, é uma marca distintiva e tal. Se você perguntar para um brasileiro médio, muito provavelmente ele não vai saber o que é um Louboutin, porque são sapatos que a gente está falando de 15, 30 mil reais um par, é totalmente fora da realidade do brasileiro. Então, entra nessa dicotomia, né, do registro da marca, o direito da marca de ter o seu registro, mas também do consumidor brasileiro que, às vezes, perde o direito de comprar um sapato numa varejista,
que ele tem acesso, ele conhece porque uma marca de luxo que ele nunca ouviu falar tem essa proteção, né? Então é bem complicado isso. Eu não sei nem se a gente pode chamar de amplamente que a sola vermelha do Louboutin é amplamente difundida, né? Porque Justo. Perdeu na depende da classe. França. Perdeu na Da França, Zara. na própria Perdeu na casa. França, perdeu nos Estados Unidos, perdeu na Suíça, ganhou na Índia. Não, mas você vê que na casa dele ele perdeu, né? Sim. Complicado. Então, Ganhou na Índia e na Polônia. essa do Ganhou Japão, na China também. Ganhou na China também. essa do Japão, eu acho que foi a melhor, assim. A decisão do Japão eu acho que foi a mais legal de todas. Que ele não foi uma decisão negativa. O consumidor japonês não vai ser induzido em erro. Exato. Então, é isso que o Gui falou, porque tem essa coisa da proteção, né? O japonês ele pensou no consumidor mesmo. Então, ó, o meu consumidor não vai comprar gato por lebre, né? Não vai ser induzido ao erro. Apesar de ser bem parecido. Como diria um professor de inglês meu, mudou de água para water. Né? Exatamente. E a gente tem Japão questões. É idêntica. Gente, A do Japão é idêntica. Então, a do Japão. Por isso. A do Japão Aqui, essa é a japonesa. Essa é o Louboutin. Ó, é igual. Olha aqui como é delicadinho, fininho. E a cor, né? A gente estava ontem comentando sobre esse vermelho, né, Gui, também? Sim, porque é um vermelho específico da Louboutin. Até você me explicou o Pantone, né? Pantone, tem um número, né? Eu nem coloquei aqui, mas na decisão da doutora Márcia, ela cita, ela fala o Pantone, número tal, porque eu acho que são usados, né? Acho que eles colocam, não sei se na Europa, eu acho que na Europa, quando você pede o registro da marca, acho que você pode colocar o Pantone, não tenho certeza. Mas eu vi muita gente falando sobre o Pantone número tal, que é esse Pantone vermelho que eles usam. Mas aqui no Brasil a gente não teria como dizer, eu quero o Pantone vermelho, carmim, tal, o vermelho, sei lá, os nomes que existem de vermelho. Até vermelho. Porque, mais uma vez, ontem eu cheguei falando, é o Pantene. E a doutora Patrícia o Gui falou, tem o Pantene número tal. Eu falei, Gui, não é Pantene, não é shampoo de cabelo. Ou seja, se nem o Pantone é de conhecimento, quiçá a cor da sola vermelha. Exatamente. Não, eu acho que tem o público consumidor, tem as características para aquele público, que é mais ou menos o que a doutora Márcia diz aqui, que as pessoas que estudam moda, direito da moda, ou mesmo as pessoas da moda, ou as blogueiras. Eu acho que é mais difundido entre as blogueiras hoje em dia do que em qualquer outro lugar. E no direito da moda, claro, e na moda. Mas, assim, o consumidor médio, eu não sei se é de tanto conhecimento. Então, a gente pode para a próxima live fazer um levantamento de mercado. Né? Sim. E quem sabe até lá já tem uma decisão, né? Exato. E a gente faz um levantamento. Quando saiu a decisão da doutora Márcia, teve um aluno que imprimiu uma notícia na internet. Disse, professora, eu não sabia nem o que era. Eu fui perguntar para minha esposa. Eu achei super interessante. Bora fazer um artigo junto sobre isso. Assim, bora, vamos. Então, foi perguntar para a esposa, né, que é mulher, consumidora de sapato. Então, é complicado. Bom, então, assim, eu, na minha opinião, eu tô mais tendenciosa a seguir o INPI. A Grace também. Eu também. Eu sou totalmente o INPI. Eu estou totalmente com o INPI junto. Então, gente, Gui, tem pergunta? Até agora não teve nenhuma pergunta. Caso alguém esteja assistindo aí e a gente queira fazer uma pergunta, estamos abertos agora. Temos ainda 10 minutos de live, então esse espaço está aberto para perguntas, caso alguém queira fazer.
Ninguém, nenhuma perguntinha, nenhuma consideração. Não. Eu acho que alguém tinha dito alguma coisa lá no começo, que era acho que eu vi alguma coisa de público restrito. Bom, para mim não apareceu. Teve uma pessoa que comentou que é praticamente uma cópia de tão parecidos, quando mostrou o do Japão. Exato. Aí também teve uma pessoa que falou, acho que foi quando você falou do iPhone, também representa status aqui. Sim. Mas então acho que é isso. A doutora Soraya está dizendo aqui que foi bem explicado. A gente dividiu, assim, eu fiquei com a parte mais conceitual para entendimento mesmo, porque não sabemos se todos que estão aqui na live sabem o que é marca de posição, se todos têm conhecimento, né? Então. E o interessante de trazer as batalhas judiciais da Labotan pelo mundo, para não ter o conceito como, na Europa, né? A Europa não, a Europa negou. Então, na Suíça, na França. E mesmo lá onde o poder aquisitivo da população é maior, onde provavelmente essa marca é mais difundida, mais conhecida, e ainda assim teve essa negativa, né? Em detrimento de marcas de varejo, sempre. Então, porque essa só nos Estados Unidos informação... era Yves Saint Laurent. Exato, essa informação falta também, porque quando você pensa que é uma empresa que está vindo de fora, uma empresa francesa da moda, o que você pensa? Você pensa, deve ter no mundo inteiro. O mundo inteiro concedeu marca de posição para eles. Falta só o Brasil. A Europa já deve ser pacífico. Aí o entendimento. Então, assim, não cabe nem concorrência desleal no caso da Zara. E aí? Aí você vai olhar não o próprio país deles, né? França. Aí você vai olhar grande, Japão, Estados Unidos. Eu estive na Índia. Legal. Grande também a Índia. Mas na Polônia. Na Polônia também, legal. Mas assim, quando a gente pensa em moda, o que a gente pensa? A gente pensa em Europa, a gente pensa em Estados Unidos, essas grandes... As grandes indústrias da moda. Né? E os grandes desfiles, etc. Né? Então, a dica é, como jurista, cautela nas afirmações. Analise, verifique, não vá para o conceito geral, porque na Europa, eu já vi alguns comentários, porque na Europa, como não é considerado uma marca de posição a sola vermelha? Calma, vamos analisar caso a caso. Como assim? O que seria considerado uma marca de posição? Quais são os critérios? Quais são os objetivos? A finalidade é proteger a quem? Será que tem algum fim social? Qual seria o fim social da nossa legislação, nossa realidade aqui no Brasil? Nós temos um Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação reconhecida internacionalmente. Nós temos uma excelente legislação que protege o consumidor. E os nossos tribunais utilizam o consumidor para fazer essa análise. Vai induzir em erro a quem? Tudo bem. Eu vou proteger a marca que pertence a uma empresa e eu vou protegê-la que não haja um desvio do seu mercado consumidor. Mas o consumidor também é protegido. Não, o consumidor tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Nesse caso, para proteção. Né? Então, mas enfim, vamos agora aguardar cenas dos próximos capítulos aqui no Brasil, porque estamos só no começo. Sim. Exatamente. Bom, então já vamos encerrando aqui a live pelo tempo. Queria agradecer a presença de vocês pela brilhante explanação do nosso caso. Obrigado, doutora Grace. Obrigado, doutora Patrícia. Gostaria de agradecer novamente a doutora Soraya Embaçaí pela oportunidade de estarmos aqui, né, nesse desafio. Obrigada, doutora Soraya, pelo convite. Obrigada, doutora Soraya, pelo convite. E ao presidente da OAB Guarujá, né, o doutor Marcelo Henrique Garcia, pelo espaço disponibilizado para a gente estar aqui debatendo. E muito obrigado a todos também que estavam assistindo. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.